Alô você, alô você. Vamos lá agora no nosso estudo contínuo aí do lugar do crime, ou da lei penal no espaço, na verdade, né? A gente está trabalhando na lei penal no espaço. Artigo 5º, princípio da territorialidade, lembrando que ela é mitigada, relativa, tá? Ou temperada. A gente descobriu onde é o território nacional. Vamos bater agora o princípio da ubiquidade, ou seja, o lugar do crime especificamente com as regras do artigo 6º. Na verdade, o texto do artigo 6º ele é bem pequeno, tá? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, aonde ele deveria acontecer ou aonde ele produziu o resultado. Então é bem simples. Aqui eu coloquei para você a diferença de lugar do crime para a diferença do tempo do crime. Vale lembrar aqui, quem gosta de mnemônica, ó, tem a tal da luta, tá? Essa mnemônica aqui é muito boa. O que é luta? Lugar do crime, princípio da ubiquidade. Tempo do crime, princípio da atividade. Então vale aí para quem gosta de mnemônicazinha, vale uma luta, né? Botou luta, nunca mais erra, você não vai confundir. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o artigo 6º aqui e a melhor forma é colocar em situação hipotética explicando para você. Então, eu vou criar aqui uma situação hipotética, nunca mais você vai errar isso. Imagine o seguinte. A história se passa dentro de um avião, tá? Ó, Tia Evandro fez aqui um curso de desenho e os aviões dele estão saindo os melhores aviões do mundo, ó. Beleza? Olha que avião, dá para perceber, vou botar as janelinhas aqui, não tem como errar, isso é avião mesmo, tá? Acontece o seguinte, o A, né, vamos botar um cabelinho nela aqui, ó, que você vai entender. O que aconteceu? Ela tá brigada, ela foi abandonada pelo marido dela. O marido dela tá sentadinho aqui no avião, ó, é um dos passageiros, e o que ele fez? Ele simplesmente olhou para ela e falou, nunca mais quero te ver, eu tô indo para Amsterdã, que eu arrumei um namorado lá em Amsterdã, agora eu tô meio hippie, tô barbudão, e eu quero dar a minha bunda, beleza? Que o cara tem o direito de fazer isso. Aí o que ele faz? Ele sai, ele separa da mulher e vai para Amsterdã. Quando o avião tá lá em cima, ele não sabia, mas ela colocou uma bomba no avião, ó. Ela colocou uma bomba. Aonde foi o lugar da ação ou omissão criminosa? Que nesse caso foi o lugar da ação. Opa, foi dentro do Brasil. Por quê? Porque estava lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde ela encaixou a bomba. Na verdade, ela programou a bomba para explodir lá em Boston. Por quê? Porque lá em Boston é onde estava o namorado do cara. Então ela pensou assim, ele vai lá buscar o cara no aeroporto e ele vai ficar lá na porta do avião, na hora que ele chegar a bomba vai explodir e vai matar todo mundo. Ou seja, deveria produzir os efeitos, que nesse caso é o crime de homicídio, lá nos Estados Unidos. Só que o avião pegou uma turbulência muito forte passando pelo espaço territorial da Argentina, e lá na Argentina funciona também do mesmo jeito, tem o território nacional e tem o espaço aéreo correspondente. Passando pelo espaço aéreo correspondente, a bomba veio a explodir, ou seja, aqui produziu o resultado. A pergunta é o seguinte, quem é o juiz competente, qual o país competente? De acordo com o princípio do artigo 6º, da ubiquidade, competente para processar e julgar é o lugar onde aconteceu a ação ou omissão. O Brasil, ok. O lugar onde deveria produzir o resultado, ou seja, a bomba estava direcionada a explodir lá em Boston, ok. O juiz de lá, dos Estados Unidos também. Só que produziu na Argentina, ok. Aqui também. Evandro, quer dizer que os 3 lugares são competentes? São, se tiver ação ou omissão, aonde deveria e aonde produziu o resultado. Por isso é que a gente trabalha com a regrinha dos chamados países à distância. E não tem nada a ver com as regras do CPP, tá? Agora, fazendo um agregado de valor para quem está estudando aí, eu não costumo fazer isso não, tá?
quer juntar um tópico no outro assim, porque embola o aluno, mas olha que agregado de valor legal. Qual o crime que essa mulher cometeu aqui, cara? E quais as regras que vão seguir para ela, né? Vamos lá então? Só para deixar você meio apavoradão, logicamente, uma hora que você tiver batido toda a parte geral do Código Penal, você vai aprender isso sem problema nenhum. Olha o que ela fez. Quando ela coloca a bomba aqui no avião para matar o cara, que eu vou chamar o cara de A, ela tinha o chamado dolo direto contra o A. Olha aqui, ó, vou chamar esse cara aqui de A, ó. Só que tinha mais 199 pessoas dentro do avião. Então, ela está no chamado dolo direto de segundo grau contra as demais pessoas. Contra as demais pessoas. Não é dolo eventual, não. Por que não é? Porque é condição necessária e suficiente. Botou uma bomba debaixo do avião, explodiu, vai matar todo mundo. Como é que ela vai ser processada e julgada nisso aqui? Isso aqui vai ser um crime de homicídio doloso de várias pessoas. Se tem 200 pessoas dentro do avião, vão ser 200 vezes ela usou explosivo, de 12 a 30. Se ela tomar 30 anos, 200 vezes 30 anos de cadeia. Putz, Evandro, vai multiplicar isso aqui vezes 30 anos. Quanto que vai dar isso aqui? 100 vezes 30 dá 3 mil, dá 6 mil anos, é isso mesmo? É, né? 6 mil anos de cadeia, ó. Vai dar 6 mil anos de cadeia. Caralho, a mulher vai tomar 6 mil anos, fica preso 6 mil anos? No Brasil não, fica preso só 30 consecutivos, que é o normal, tá? Agora, por que que teve essa soma de penas se na verdade foi uma só ação? Aqui a gente está no artigo 69, no artigo 70 no Código Penal, porque na verdade ela teve uma só ação, 2 ou mais crimes, né? O nome disso aqui é concurso formal de crimes, ó. Concurso formal de crimes. Na verdade, como são consequências suficientes e necessárias, é concurso formal de crime com desígnios autônomos. E aí vai seguir a regra do artigo 69, que vai dar o cúmulo de pena, ou cúmulo material das penas. O que é isso? Soma-se as penas. Ok? Muito legal. Ah, Evandro, puta merda, cara, não entendi nada que você falou. Não se preocupa não, é só porque eu tava aqui, eu não queria perder a jogada disso aqui. Isso aqui, ó, vai entrar aqui no artigo 18, quando você estiver estudando 18.1, que é o dolo. Aí existe o dolo de primeiro, o dolo de segundo. E aqui, ó, tá dentro da regra do concurso de crimes. Aqui é só para dar um... É só para molhar a sua boca. Você falar assim, putz, cara, eu ainda vou estudar isso aqui, vai ser gostoso pra caramba. Vai. Então, você pode ver que o direito penal tá linkado, tá? Isso é maneiro pra caramba. Mas o importante aqui é o artigo 6º. Isso aqui que eu expliquei pra você foi um plus. Na verdade, eu nem expliquei. É só para deixar você com sangue nos olhos, para você descobrir que o direito penal é muito legal, beleza? Vamos trabalhar agora o princípio da extraterritorialidade de lei no artigo 7º do Código Penal. Bem, a gente vai trabalhar o princípio da extraterritorialidade de lei. Esse princípio aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai galgando, vai falando dele, de uma parte mais técnica, assim, mais conceitual, que é como pode vir a cair, e depois a gente coloca em casos práticos, ok? Então, ó, eu tenho o artigo 7º, que é o princípio da extraterritorialidade incondicionada, e eu tenho o 7º2, que é da condicionada. O que é isso? Nessas situações da incondicionada aqui, independente se o cara for absolvido no estrangeiro, se o cara for processado, tá preso, for condenado, o Brasil sempre vai ser competente para processar e julgar se estiver dentro das regras. Tá? A condicionada é um pouquinho diferente, a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos lá, quando o Brasil sempre vai ser competente? Sempre será competente para processar e julgar quando os crimes acontecerem fora do território nacional. Por isso, o nome de extraterritorialidade, ou seja, fora do território nacional, tá? Vamos primeiro lá. Ó, eu coloquei os princípios aqui, mas não se preocupa muito com os princípios, não, que eu vou fazer um quadrinho de princípio para você, tá? Eu só vou encaixando aqui para você saber onde está. Da incondicionada existe a A, B, C e D. E aí eu vou explicar um por um. Vida ou liberdade do presidente da República. Independente de onde o presidente da República esteja, se a gente tiver o crime contra a vida do presidente da República, ou seja, se for os crimes dolosos contra a vida, tá? Ali a gente tem o artigo 121, apesar que quando for feito contra o presidente da República, a gente não entra
nem especificamente no artigo 121, a gente entra na Lei de Segurança Nacional, porque existem as regras gerais e as regras especiais. O presidente é tão especial que se afetar contra a vida do presidente da República, você vai entrar contra a Lei de Segurança Nacional. De qualquer forma, vai ser contra a vida do presidente da República. Ou a liberdade, se alguém tentar, por exemplo, sequestrar o presidente da República, tá? Só nesses casos, vida ou liberdade do presidente da República. Se for outro crime qualquer, por exemplo, alguém cometeu uma falsidade, aí não vai entrar no princípio da extraterritorialidade incondicionada. Princípio patrimônio ou fé pública, aí, cara, lá no próprio texto está dizendo administração direta, está dizendo União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Para quem está estudando direito administrativo, leva um macete. É contra toda administração pública direta ou indireta. Ou seja, contra o patrimônio ou a fé pública, aqui a gente tem os crimes contra a fé pública e os crimes contra o patrimônio, que aí a gente pega ali, que pode até mesmo ser o roubo, furto, ou mesmo algum tipo de crime que lese o patrimônio da administração pública. Aí vai contra toda a administração pública direta ou indireta. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Toma cuidado com isso aqui, que tem muita gente que confunde, ó. Por quem está ao seu serviço. Então a gente segue a teoria que tem que ser os crimes funcionais. Por exemplo, o cônsul brasileiro está nos Estados Unidos e subtrai coisa móvel alheia lá, que é um notebook, um tablet, ele enfia na mochila e leva para casa. Ele acaba de cometer o crime do artigo 312, que é um crime funcional chamado peculato. Aí o Brasil vai ser obrigado a processar e condenar ele de qualquer forma, independente dele ser processado ou condenado lá. Esses três aqui, o A, o B e o C, vida ou liberdade do presidente, patrimônio ou fé pública da administração direta ou indireta, contra a administração pública por quem está ao seu serviço, a gente está usando o princípio real ou o princípio da defesa ou da proteção, também recebe o nome de princípio real. Todos os três, tá? Eu puxei até uma setinha aqui para você. Então, o A, B e o C, princípio da defesa ou da proteção, princípio real. Existe o quarto que diz o seguinte, o D, genocídio por brasileiro ou quem esteja domiciliado no Brasil. Então, a pergunta é, o crime de genocídio pode ser processado pelo Brasil, o Brasil pode processar uma pessoa por crime de genocídio mesmo ela sendo estrangeira? Se ela estiver domiciliada no Brasil, pode. Há um tempo, teve até isso já tem um tempinho, né? Falaram que aquele Joseph Mengele, que foi o nazista, torturador maluco lá, que ele estava vivo e estava no Brasil. E ele cometeu o crime de genocídio. A pergunta era, se ele estivesse no Brasil, domiciliado aqui, mesmo sendo estrangeiro, o Brasil era competente? Era. Então, estrangeiros podem ser processados por genocídio se estiverem residentes aqui. E o brasileiro, em qualquer parte do globo terrestre onde ele se encontra, o Brasil sempre é competente para processar e julgar. Aqui a gente usa o princípio da justiça universal ou cosmopolita. O nome é feio, mas dos quatro a gente só tem dois princípios. Os três aqui, que é o princípio da defesa ou da proteção, e o último, que é o da defesa da justiça universal ou cosmopolita. Nessa situação, onde quer que se encontre, sendo processado, sendo absorvido, sempre o Brasil vai ser competente para processar e julgar. Agora, a gente vai para extraterritorialidade condicionada. Bem, para explicar a extraterritorialidade condicionada, que está no parágrafo 2º, eu fiz um esqueminha didático para você, tá? E a regrinha é o seguinte, ó, tem dois crimes aqui, tá? Eu tenho o brasileiro aqui, ó, como sujeito ativo do crime, e aqui também eu tenho o brasileiro. Primeiro eu vou jogar a situação e depois eu vou lendo os textos de leis e encaixando na sua cabeça para você não errar. O primeiro aqui é um crime de homicídio, ó. O A foi e deu um tiro na cabeça do B. Então, eu tenho, de acordo com o Brasil, eu tenho o artigo 121 do Código Penal, o homicídio matar alguém. E aqui, de acordo com o Brasil, eu tenho uma pessoa casando com mais outras duas pessoas. Eu tenho no Brasil o crime de bigamia, ok? Agora, vamos pegar o texto de lei, vamos ler um por um e ver como se encaixa. Diz assim o parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, que eu estou trabalhando aqui, tá? A aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, a primeira regra, eu tenho um brasileiro que cometeu crime fora do território nacional. O Brasil pode processar e julgar? Pode, mas depende de algumas condições, alguns requisitos. Por isso, condicionado.
Primeiro requisito, vamos lá. Entrar o agente no território nacional. Ou seja, o A deu um tiro na cabeça do B, no primeiro caso. E ele, antes de ser preso, fugiu para o Brasil. O Brasil vai poder processar e julgar? Vai, porque ele entrou no território nacional. Agora vamos para o próximo. Se o fato punível também no país onde foi praticado. Opa, olha o segundo aqui agora. O que eu tenho? O homicídio é processado nos Estados Unidos? É crime nos Estados Unidos? É. Então entrou aqui, então já tem os dois requisitos. Ou seja, entrou no território nacional e o segundo requisito também é punível no país de origem. Agora, esse danado aqui, ó, saiu do Brasil para casar com 2 mulheres lá nos Estados Unidos. E aí ele veio a passeio no Brasil. Pô, se ele casou com 2 mulheres lá, o nome disso aqui é crime de bigamia. Ele entrou no território nacional? Entrou. Mas tem o segundo requisito? Não, não tem. Por quê? O crime de bigamia não é punido como crime lá. Então não é crime. Isso acontece muito das mulheres que querem fazer aborto e elas saem do Brasil e vão fazer aborto no país onde o aborto é permitido. Elas cometem um crime de acordo com a legislação brasileira lá fora. Mas lá fora o aborto não é crime. Então quando ela volta, ela não pode ser processada e condenada. O Brasil fica com as mãos atadas com isso, tá? Então tem 2 requisitos. O terceiro requisito: estar o crime incluído entre aqueles pelo qual a lei brasileira autoriza a extradição. Aí você só grava esse inciso, a linha C, tá? Que é estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, porque ou cai a lei no seu edital de extradição ou não importa, só importa esse trecho aqui, Gris. Não vão te perguntar qual é o crime que merece ou que deve haver extradição, tá? Então isso aí é um esquema de estudar certo, não adianta estudar demais. Então só grave esse texto de lei. D. Não ter sido o agente absorvido no estrangeiro ou não ter ali cumprido a pena. Aí o que acontece? Aí acontece também as regrinhas que são posteriores do artigo 8º, 9º lá, que dá da detração da pena, que dá do cúmulo de pena. Mas na prática funciona assim. O A deu um tiro no B e foi para o tribunal do júri lá dos Estados Unidos. Se o A foi absorvido lá, quando ele voltar para o Brasil, ele não pode ser processado, porque senão ia dar bis in idem, ia punir o cara 2 vezes pelo mesmo fato. Ou se ele cumpriu a pena. Só que tem uma outra regra no Código Penal que diz o seguinte, tem que tomar cuidado. O A deu um tiro no B e foi processado há X anos. Se ele tiver voltado para o Brasil e estiver sendo processado nos 2 lugares, e lá no Brasil ele for tomar 20 anos e aqui ele tomar 15 anos e depois ele voltar para os Estados Unidos e ficar preso os 15, quando ele voltar ele tem que cumprir as outras 5 anos de pena, tá? São regrinhas. Mas se ele foi absolvido ou cumpriu a pena no estrangeiro, quando ele voltar para o Brasil, ele está quitado com as obrigações dele. O último, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinto a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então o Código Penal ajuda o cara em 2 formas. Primeiro, se der extinção da punibilidade ou houver o perdão do estrangeiro em qualquer dos lados. Então, a lei mais favorável, então no caso de extinção de punibilidade, que está no artigo 100 do Código Penal lá, que dá a pretensão da punição punitiva, que na verdade é a prescrição, pode vir do Brasil ou pode vir dos Estados Unidos. Aí vai a lei mais favorável. Mas, ó, na prática, é texto de lei, sabe aonde? Texto de lei no C, que é o importante para você, texto de lei no E. O restante a gente consegue encaixar em esqueminha didático. Mas os mais importantes é o A e o B na hora de você entender ali. Ou seja, o cara tem que entrar no Brasil e o crime lá tem que ser punível também. Então são 2 regrinhas que você não pode perder na tua prova, correto? Vamos continuar aí que tem o parágrafo 3º para a gente trabalhar. Bem, o que eu vou trabalhar agora? Agora eu vou trabalhar o artigo 7º, inciso 2. Aí você deve estar se perguntando, pô, Evandro, mas você é doido? Você pegou e trabalhou o artigo 7º, inciso 2, parágrafo 2º comigo, para depois voltar e trabalhar o parágrafo 2º, o inciso 2, não era melhor ter trabalhado o 2, depois o parágrafo 2º? Não, cara. Para esquema didático é melhor reforçar aquelas regrinhas na sua cabeça que são bem ruins, são bem chatinhas, e vir aqui e colocar para você e depois eu uno as 2, entendeu? Fica bem mais fácil o esquema didático para ele encaixar na sua cabeça. Então vamos lá.
No artigo 7º, 2, eu tenho, da mesma forma que eu expliquei, a extraterritorialidade condicionada. Quando o Brasil vai querer processar e julgar? Primeiro, quando houver tratados ou convenções em que o Brasil assinou. Ok. Praticado por brasileiro. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Esse aqui é o chamado princípio da nacionalidade ativa, tá? Ó, princípio. Pode deixar que eu vou fazer um quadrinho de princípio. Princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa. Nacionalidade ou personalidade ativa, sem problema nenhum. Qualquer lugar onde o brasileiro cometer crime fora do território nacional, se houver algumas condições, que foi a que a gente acabou de bater, o Brasil pode processar ele. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, de natureza mercante, privada, olha só, que não forem julgados no país onde cometeu o crime. Vamos lá. Crimes cometidos dentro do território brasileiro, daquela tal de 12 milhas aqui até o espaço aéreo correspondente, e embarcações ou aeronaves de natureza pública e também privada em alto mar que tem a bandeira, princípio do pavilhão, tudo Brasil, tá? Aí a gente está falando do artigo 5º do Código Penal, ou seja, dentro do território nacional, que é o território, eu vou colocar assim, melhor, vai ser considerado dentro do território nacional se for próprio ou por assimilação. Aí a gente está falando do 5º, ou seja, dentro do território nacional, 12 milhas para cá e para cima, próprio. Assimilação, embarcações públicas ou de natureza pública em qualquer lugar do território, ou se estiver em alto mar, com a bandeira, que é o princípio do pavilhão. Ok. Agora, o que acontece se um navio com bandeira brasileira, tipo um navio de cruzeiro, sair do Brasil, cruzar o alto mar e vier parar lá nos Estados Unidos? Pode o Brasil processar e condenar? Em regra, não. Em regra, é a lei dos Estados Unidos. Mas o que acontece se o porto estiver aqui e aí os brasileiros ficam lá no porto, o navio fica parado no porto e pode acontecer uma série de coisas dentro do navio que a justiça americana não toma conhecimento. E os navios ficam lá 2, 3 dias só. Dentro do navio aconteceu o seguinte: o Zé aqui, que é muito malandro, foi dentro do navio brasileiro e resolveu casar lá no território nacional, dentro do navio. Está dentro do navio, mas é de bandeira privada, está nos Estados Unidos, é território americano. E aí o que acontece? Ele acaba de cometer o crime de bigamia segundo o Brasil, mas é punido no exterior? Não é punido. Então, mesmo que ele retorne ao Brasil, tem o requisito do A, mas o B não vai pegar ele, por quê? Porque o fato cometido fora do Brasil não era tido como crime. Por isso que os mormons podem casar com 2 mulheres, o mormon vai para os Estados Unidos, chega lá, casa com 2, com 3. Se ele voltar ao Brasil, não cometeu crime nenhum. Agora, se ele casar dentro do território nacional, tem crime. Agora, o que acontece se o A dá um tiro no B? Crime de homicídio. Tá? Vai funcionar o princípio do pavilhão da bandeira aqui? Não. Por quê? Porque está no território dos Estados Unidos. Seria se tivesse em alto mar. Na prática, quem é competente para processar e julgar é os Estados Unidos. Agora, se os Estados Unidos não tomar conhecimento disso aqui, não for processado e julgado aqui, assim que o brasileiro retornar, ele pode ser processado e condenado no país de origem, tá? Então a gente tem aqui a junção, na verdade, do inciso 2 com o parágrafo 2º que eu tratei com você. Agora, não tem jeito, esse tipo de coisa tem que bater pra caramba o texto de lei e fazer exercício para não errar. E cuidado com o princípio da nacionalidade ativa, tá? Eu separei para você aqui também uns esqueminhas que a gente vai trabalhar agora, que são o quê? São os esqueminhas sobre os princípios. E eu vou dar uma palhinha do parágrafo 3º aqui. Olha, eu trouxe para vocês 2 coisas. Primeiro, os princípios que eu vou relacionar aqui. E o outro que eu trouxe está no seu material. Como ele é bem simplão assim, eu deixei aqui no material para você dar uma lida, tá? Diz o seguinte, que é a extraterritorialidade condicionada prevista no parágrafo 3º do artigo 7º, tá? Também chamada pela doutrina de extraterritorialidade hipercondicionada. Então não se assuste com isso, tá? E aí você tem ali alguns requisitos, que na verdade, tem o A e o B: não ter sido perdida ou ter sido negada a extradição, ter havido requisição do Ministério do Ministro da Justiça. E aí eu coloquei mais alguns requisitos para vocês aqui,
que é não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição. Aí dei a explicação e ter havido requisição do Ministro da Justiça. Então, não carece de mais explicação esse aqui, salvo que eu coloquei aqui o princípio que a gente vai estar utilizando no parágrafo 3º, que é o princípio da nacionalidade passiva, ok? Então vamos aqui numa regrinha de princípios, ó. O que eu coloquei? Princípio real da defesa ou da proteção. A gente trabalhou, mas eu fiz o resumo. Está no artigo 7º, A, B e C, que é a extraterritorialidade incondicionada contra a vida e liberdade do presidente da República, praticado contra a administração pública direta ou indireta, contra a fé pública da União, dos estados do DF, do município, está lá na ABC do inciso 1. Princípio da justiça universal ou cosmopolita é no caso do artigo 7º, combinado, 7º 1, a linha D, que é no caso de genocídio, combinado com o 7º 2, a linha A, que é em tratados e convenções que o Brasil se obrigou a reprimir, tá? Princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa, que aí a gente pega o artigo 7º, inciso 2, a linha B, que a gente está trabalhando, quando praticado por brasileiro no estrangeiro, aí tem as regrinhas, tá? Que é a condicionada. Princípio da nacionalidade ou personalidade passiva, aí é o artigo 7º, parágrafo 3º, que recebe o nome de hipercondicionada, porque tem a condição, inclusive, do ministro da Justiça. No caso concreto, ele tem que entrar ali. Botei um resumo para você. E aí são brasileiros que, por exemplo, uma mulher foi morta, estrangulada lá nos Estados Unidos. Pode ser processado aqui no Brasil se tiver as regras do parágrafo 3º do inciso do artigo 7º, inciso 2, parágrafo 3º, sim. Princípio da representação, pavilhão, substituição ou da bandeira. A gente coloca no artigo 5º, parágrafo 1º, e no 7º, inciso 2, a linha C para você. Então eu fiz um resumo de princípios que pode cair na tua prova e você não se confunde. O que eu coloquei no seu material também, cara? Eu coloquei o chamado resumo de conceito. Aí vem, ó, eu coloquei conceito de território nacional, território próprio, por extensão, territorialidade absoluta, territorialidade mitigada ou temperada, que é o que a gente usa, imunidade diplomática, imunidade parlamentar, direito de passagem inocente, e botei um esqueminha didático de território próprio e por assimilação, e botei um lembretezinho ali para você. Ou seja, são dados acessórios, que é um conteúdo extenso, mas bateu uma vez, fez resumo, nunca mais erra, tá? Vamos trabalhar aí agora duas questõezinhas que eu trouxe para você, mas você vai ter várias outras questões que a gente vai poder trabalhar no momento oportuno, tá? Pega a primeira questão aí, diz assim, ó: os crimes praticados no exterior ficarão sujeitos à lei brasileira quando forem cometidos contra a fé pública municipal. Tá certinho, artigo 7º, inciso 1, extraterritorialidade incondicionada, o Brasil sempre vai ser competente para processar e julgar, tá? Próxima, a lei penal brasileira será aplicada aos crimes cometidos contra a administração pública por servidor público em serviço, ainda que sejam praticados no estrangeiro. Tá certinho, tá? Vai estar também previsto no artigo 7º, inciso 1, a linha C, ali a gente está trabalhando basicamente os crimes funcionais. Então, ó, batemos com muita qualidade, o material está muito completinho, está muito bom, em cima das questões, gravou os exemplos didáticos, pegou os conceitos, é impossível você errar isso aí em prova, tranquilo? Vamos estudar, vale a pena. Se o seu sonho não era doído, não era sofrido, não era chorado, é porque essa porcaria desse sonho teu não era tão bom assim. Então pensa grande que você faz grande. Alô, você!